A paz de Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar livro de 1 Reis, capítulo 2. E o título do capítulo é Davi dá conselhos a Salomão e morre. Então, neste capítulo, a lição mais preciosa que tem é nós ouvirmos os conselhos de nossos pais. Amém? Porque eles nos amam e querem o melhor para nós. E, da mesma forma, o nosso Pai Celestial, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele deixou a Bíblia Sagrada com todos os conselhos que nós devemos seguir para podermos alcançar a coroa da vida eterna. Da mesma forma que o Davi estava preparando Salomão para se tornar rei, o nosso Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, ele também deixou várias instruções para que possamos também herdar a coroa da vida eterna. Amém? Santo Jesus Cristo. Então é um capítulo lindo, são lições valiosas para nós. Amém? Então vamos começar mais esse estudo com a ajuda de Deus, aqui do seu bom Espírito, em nome de Jesus. Verso 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, olha, ele dá uma ordem, da mesma forma nosso Deus, ele nos dá ordem pela sua palavra santa. Aquele que é sábio e ouve, alcança a coroa, né? Mas aqueles que se rebelam, a gente vai ver o destino deles aqui também neste capítulo, né? O verso 2. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Olha só os conselhos do Davi para Salomão. Esforço. Então, o filho de Deus, o homem que teme a Deus e que é cristão, ele tem que ser uma pessoa que se esforça. Está escrito que os preguiçosos não entrarão no reino do céu. Amém? Então, esforça-te, tenha bom ânimo. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos evangelizar. Amém? Porque Deus não gosta de ninguém parado, não. Vamos trabalhar, tá bom? Pelo reino e pelo sustento da sua família. E para tornar a sua sociedade um lugar melhor também. Amém? E ser homem, santo é Deus. Então, as pessoas, a sociedade está transformando essa palavra homem em coisas que não é, tá bom? O homem bíblico é um homem honrado, é um homem de coragem, é um homem que temente a Deus. Então ser homem é ser responsável, é ter honra, santo a Deus. E o mundo, ele quer distorcer essa imagem do homem, que o homem ele é mulherengo, que o homem para ser homem é aquele cara que tem várias mulheres, que vive uma vida promíscua, né? Que vive com bebida, com cigarro. A gente vê as propagandas assim, o homem com um copo de cerveja na mão, fumando e se prostituindo. Essa é a imagem que o mundo quer que o homem seja. Mas o que Deus planejou para o homem é totalmente diferente. Deus quer que o homem seja honrado, tenha responsabilidade sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua nação, né? E principalmente pela vida eterna, pela sua alma. Santo Jesus Cristo. Não seja homem, tá bom? E seja mulher de Deus. Sejam responsáveis e cuidem da sua alma, cuidem da sua família e cuidem da sua nação. Verso 3. E guarda a observância do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os teus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Santo é Deus. Então, o segredo da prosperidade é esse, seguir os mandamentos de Deus, né? Prosperidade não é só financeiramente falando. A pessoa, ela pode ter ser de classe média e ser próspera. A prosperidade bíblica, aqui está falando de prosperidade em todos os seus caminhos. É aquela pessoa que é honesta, que tem honra, é aquela que os seus filhos são pessoas decentes, que é trabalhador, que é o exemplo para as outras pessoas, né? Isso é prosperidade, né? É você estar em paz com Deus e com o seu próximo, e você dormir tranquilo à noite. Tem pessoas que têm muita prosperidade financeira, mas não conseguem dormir, tem que tomar remédios, mesmo tomando remédios, não conseguem dormir direito, né? Porque não segue os mandamentos de Deus. Não é próspera em tudo que fizeres, né? Então tem gente que prospera muito financeiramente, mas não prospera na família, né? O seu casamento não dá certo, seus filhos não trabalham, porque está tudo desregulado, não segue os mandamentos, não segue os conselhos do nosso Pai que está no céu, né? Verso 4. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, de teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Então essa promessa aqui é muito importante. Enquanto a descendência de Davi permanecesse fiel a Deus, sempre da descendência de Davi haveria reis, eles assumiriam a coroa, né? Mas se eles se desviassem,
eles perderiam essa bênção. Amém? Verso 5. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez os dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que trazia nos pés. Então aqui o Davi está trazendo a memória de Salomão a covardia que o Joabe teve contra o Abner e contra o Amasa, né? Ele matou eles friamente. Santo Deus. Então ele falou, olha, esse sangue inocente que o Joabe derramou, toma cuidado. O Joabe, ele tem sido um soldado fiel, ele tem sido obediente a mim, né? Mas toma cuidado com ele, porque ele é instável. Você não pode confiar nele totalmente, né? Então, enquanto ele estiver servindo o seu propósito, manter ele no cargo dele, mas fica sempre de olho nele, porque se ele se desviar, você tem que tomar alguma providência. Então ele está falando aqui para o Salomão ficar de olho no Joabe, porque ele não é confiável. Amém? E isso a gente percebeu no capítulo passado, que quando teve a revolta do Adonias, que ele queria se proclamar rei, o Joabe estava colado com ele, junto com ele, né? E o Salomão ficou esperto, ouviu esse conselho e vai ficar de olho nele, né? Deus nos ensinou que nós temos que perdoar. Sim, o Davi perdoou o Joabe, perdoou o coração do Davi era enorme. Ele perdoou um monte de gente aqui, perdoou o Saul. Só que Deus é justo, né? E no tempo certo a justiça chega, né? Então o Davi perdoou, mas não é porque ele perdoou que ele confiava no Joabe. Ele guardou na memória tudo que o Joabe fez contra ele, né? Então que a nossa vida seja assim. Nós devemos perdoar, sim, mas você não pode confiar numa pessoa que te prejudicou, né? Então perdoa, mas fica esperto, né? Não confia totalmente. Maldito do homem que confia no homem, né? A gente tem que ter a nossa confiança total somente em Deus, né? Mas a gente tem que perdoar. Toda vez que a pessoa te pede perdão, é nosso dever pedir perdão, perdoar. Mas você não tem a obrigatoriedade de confiar plenamente nessa pessoa, porque uma vez que ela já te traiu, pode ser que ela te traia novamente, né? Então fica esperto, né? Já mantém uma distância, já não pode contar muitos segredos para essa pessoa, né? É assim que funciona. Então sejam sábios, porque o Davi está dando um conselho sábio para o Salomão. E Deus vai dar muita sabedoria para o Salomão e a gente vai aprender muita coisa com ele, tá bom? Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Então aqui o Davi reconheceu a sabedoria de Salomão e confiou a ele essa função de olhar o Joabe e de não deixar ele ir à sepultura sem pagar por tudo aquilo que ele fez. Amém? Verso 7. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarão de beneficência e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão, né? Então, nosso Deus, ele é justo. Então, todos aqueles que abençoaram Davi, que foram importantes na vida do Davi, o Davi está retribuindo esse amor, né? E agora, já aqueles que fizeram mal para o Davi e ele perdoou, ele está falando para o Salomão, observa eles. Se eles pisarem na bola de novo, faz justiça. Amém? Então, é assim que funciona. Na nossa vida também. Deus perdoa, mas ele vai te dando oportunidades para você se arrepender e mudar de vida. Mas se você recebeu a graça de Deus, Deus te perdoou, e você continua fazendo aquilo que é errado, uma hora a conta chega, né? Então vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Verso 8. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Então aqui ele está falando assim, olha, esse homem aqui ele me amaldiçoou, eu perdoei ele, então continua abençoando ele. Mas aqui tem um outro conselho importante aqui, ó. Mas, né? Verso 9. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que ele hás de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Então, Davi está falando para Salomão assim, Salomão, ó, eu prometi por Deus abençoar ele porque ele pediu perdão para mim, eu perdoei. Só que fica esperto com ele, porque uma pessoa que amaldiçoa seu próprio rei não é uma pessoa de confiança. Então, você sabe, Salomão, se você vê que ele vai pisar na bola, que ele vai colocar suas asinhas de fora, você toma providência. Então, é para o Salomão ficar esperto com ele. E o Salomão vai ficar esperto com ele e vai tomar providência. Verso 10. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi.
E foram os dias de Davi, reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Betseba, mãe de Salomão, e disse a ela: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Olha só aqui, o Adonias, ele recebeu perdão do rei Davi, né? Porque era filho do Davi, Davi não queria matar ele, né? Era seu próprio filho, né? Mesmo o Adonias com esses planos de se tornar rei no lugar do Davi, sem consentimento do Davi, essa traição, Davi perdoou ele, porque o Davi era cheio de graça, o coração dele era segundo o coração de Deus, né? Mas ele deixou o rei Salomão, com a sua sabedoria, para ele fazer justiça, caso esses que se diziam ter se arrependido mostrassem frutos de arrependimento, era para eles continuar sendo abençoados. Mas se eles voltassem a apresentar seus maus caminhos, era para fazer justiça. Então Salomão guardou isso no coração, né? E o Adonias já está com maldade aqui. Ele vai chegar para a mãe do Salomão, para Betseba, e vai pedir algo que vai mostrar o que tem dentro do coração dele, né? Ele não se arrependeu de verdade, né? Ele ainda não desistiu da coroa do trono. Então o Salomão vai perceber isso, que é o verso 14. Então disse ele: uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: fala. Disse, pois ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Então aqui o Adonias, a presunção dele aqui, ó, o reino era meu, né? Eu sou o sucessor porque eu sou mais velho, mas Deus achou diferente, então aí ficou para Salomão. Então ele está mostrando o coração dele que ele era para ser o rei, ele ainda não tinha desistido disso, né? Assim que agora só petição te faço, mãe, não me rejeites. E ela lhe disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele te não rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. E disse Betseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio Betseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. Olha só, isso aqui é importante, né? O Salomão, a mãe dele era muito importante para ele, e tudo que ela pedia para ele, ele fazia, porque é a mãe, né? Amor de mãe é incrível, né? Então Salomão tinha muito respeito pela sua mãe. Só que ela vai pedir algo para ele que, na sua sabedoria, ele sabia que ia prejudicar tanto o reino como a própria vida dele e da mãe dele, né? Então, muitas vezes, pessoas que nos amam pedem coisas que vão fazer mal para nós mesmos e para pessoas que nós amamos. Então, você tem que saber falar não, tá certo? Aqui o Salomão, na sua sabedoria, ele soube falar não para sua mãe, porque ele viu a maldade do Adonias nesse pedido do Adonias, né? Aqui, ó, verso 22. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: e por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. Olha só como Salomão já estava esperto. Ele já viu que isso aí não veio do Adonias, que isso aqui era um plano do Joabe, né? E do Abiatar, o sacerdote, né? Então o Salomão falou: ó, isso aí tá cheirando mal essa história aí, né? Tenho certeza que ele pediu a sunamita por intermédio do Joabe e do Abiatar, o sacerdote. Eles que colocaram isso na cabeça dele, para que ele, casando com ela, que era uma mulher que estava relacionada diretamente ao rei Davi, né? Ele pudesse levantar novamente a ideia de se tornar rei novamente. Então ele percebeu esse plano do mal e já vai cortar o mal pela raiz, né? Vamos ver o que ele vai fazer? E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão
pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele e morreu. Então o Benaia já matou um aqui. O Benaia vai ser o carrasco do rei Salomão aqui, né? Que vai executar a justiça. Santo é Deus. Então, toma cuidado. Nosso Deus, ele executa a justiça também, tá? Ele tem graça, ele perdoa. Mas se você não se arrepende dos seus maus caminhos e insiste nos seus planos maus, Deus vai mandar o justiceiro, o anjo da morte, te recolher. Vamos tomar cuidado com isso, tá bom? É sério isso daí. Tem na palavra de Deus várias vezes isso acontece, tá? Já perdi as contas de quantas vezes eu já falei isso daqui. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? Então vamos tomar cuidado com essas coisas. Vamos se arrepender e procurar ter uma vida nova. O batismo é nascer de novo. Então vamos fazer o amor, vamos fazer o bem pro próximo, tá? Para não acontecer essas coisas ruins aqui, tá bom? E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, o filho de Joiada, o qual deu sobre ele e morreu. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei, para Anatote, vai para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Então ele mostrou misericórdia para Abiatar, porque ele era sacerdote, mexia com as coisas de Deus, e principalmente quando o Davi, no começo do seu governo, mais precisou, o Abiatar estava junto, né? Ele se desviou agora no finalzinho da vida dele, né? Então o Salomão vai dar essa chance para ele, ó, vai para longe, não vai mais cuidar do sacerdócio aqui, eu não posso confiar mais em você, porque você se juntou a Adonias, e você não é mais bem-vindo aqui no meu reino, vai para lá, né? Então ele deu essa chance para Adonias, para ele, perdão, para Adonias não, para o Abiatar, né? Para ele sobreviver mais longe do seu serviço. Ele foi exilado, né? E lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli, em Siló. Santo Deus. E aqui tinha uma profecia contra a casa de Eli, né? Acho que, se eu não me engano, lá em 1 Samuel tá essa história aqui. Que é da casa do Eli, eles não iam ter mais sacerdotes, né? E o Abiatar era descendente do Elias. Do Eli, perdão. Era descendente do Eli. Então, cumpriu sua profecia agora aqui na história do rei Salomão, né? O último descendente do Eli, do sacerdócio, a casa do Eli, não era mais bem-vinda para ser sacerdote e foram exilados. Então cumpriu, Deus não é homem para mentir, e cumpriu as suas promessas, né? Verso 28. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado, seguindo a Adonias, ainda que se não tinha desviado, segundo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e pegou das pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo, vai e dá sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor. Ele disse, assim diz o rei, sai daí. E disse ele, não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo, assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei, faze como ele disse, e dá sobre ele, e o sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. E assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, o chefe do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Né? Então Joabe ele matou a sangue frio esses 2 homens aqui, que eles eram inocentes na época, né? Eles estavam apenas cumprindo ordens. E o Amasa foi pior ainda, porque foi por inveja, né? Porque ele se tornou comandante do exército e o Joabe, por inveja, matou ele e tomou o cargo dele, né? Santo Deus. Então foi muita injustiça. E uma hora a conta chega, né? E o Joabe não se arrependeu e se aliou a Adonias ainda no finalzinho da sua vida, traindo o rei Davi. Então a justiça chegou sobre ele. O sangue que ele derramou inocente agora está caindo sobre a sua cabeça, né? Verso 33. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe, e sobre a cabeça de Joabe, e sobre a cabeça de sua semente, para sempre. Mas a Davi, e a sua semente, e a sua casa, e ao seu trono, dará o Senhor paz para todo sempre. Então aqui o Salomão já está mostrando no comecinho do seu reinado que a justiça tem que prevalecer, né? Então, a justiça ela tem que prevalecer para poder você ter confiança. Se você quer ser um bom pai, uma boa mãe, quer ter a confiança dos seus filhos, você tem que executar a justiça. Você tem que saber que se a pessoa fizer coisa errada, vai ser punida.
E se ela fizer coisas boas, ela vai ser abençoada. O seu filho, ele faz coisas erradas, você põe ele de castigo. Mas se ele faz coisas boas, você dá um prêmio para ele, leva ele para passear. E é assim que funciona. Com Deus também é a mesma coisa. Em qualquer função que a gente tiver, tá bom? Tem que ter justiça, tem que ter punição para a pessoa temer fazer o que é errado. Mas se as regras são muito abertas, não tem punição, a pessoa faz o que bem quer. Aí você é traído, aí as pessoas não vão te respeitar. Então tem que ter justiça, tá bom? Nosso Deus, ele é amor, mas também é justiça. E sempre Deus é imutável, ele não muda. Então não basta dizer que Deus é amor, mas você pode fazer tudo que é errado. Não, não é assim. Porque ele é justo. Tem punição. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Então temam ao Senhor. Temam a punição divina. Se você não pagar aqui na terra, você vai pagar na vida eterna, no inferno. Que é muito pior. Né? Santo Deus. Então vamos temer ao Senhor. E sempre que você errar, peça perdão em nome de São Jesus e você será perdoado. Nós recebemos essa graça. Santo Deus, nós temos esse direito. Né? Da mesma forma que o Joabe recebeu essa graça, ele teve o direito, não se arrependeu. O Adonias também recebeu, não se arrependeu. O Abiatar teve essa chance, o Abiatar aproveitou, ele foi exilado e não morreu. Né? Então, muitas pessoas recebem a graça, mas não aproveitam essa oportunidade. E depois continuam nos seus maus caminhos e a justiça chega. E subiu Benaia, filho de Joiada, e deu sobre ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar, sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Então ele colocou as pessoas que o apoiaram, que o colocaram lá no poder, né? Esse sacerdote aqui apoiou ele, o Natan apoiou ele, o Zadok, agora o Joiada mostrou que é de confiança, tudo que o Salomão pediu para ele, ele fez, executou exatamente o que ele pediu. Então eles são de confiança. Então tenha ao seu derredor pessoas de confiança, que você pode contar com elas, amém? E sabedoria é isso. Você vai ficar perto de gente que você sabe que não gosta de você, não vai dar certo, né? Então tenha pessoas perto de você que você possa confiar, tá bom? O Joabe era excelente no que ele fazia de liderar o exército, mas não era confiável, né? Então tem pessoas que vão pelo currículo da pessoa. Não vai pelo currículo da pessoa, vai pela essência dela, se você pode confiar nela ou não. Não adianta nada você colocar na tua empresa uma pessoa que tem um currículo excelente que vai te roubar, né? Não adianta. Então é melhor colocar pessoas que você tem confiança e você dá um curso para ela e preparar ela para assumir esse cargo que você precisa, do que colocar uma pessoa que tem um currículo maravilhoso, mas que você não confia, né? Então sejam sábios, como Salomão foi sábio. 36. Depois enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias nem para uma nem para outra parte. Porque há de ser que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas de certo que certamente morrerá, o teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é esta palavra, como tem dito o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Olha só, então aqui a gente viu aqui 3 exemplos aqui. O Joabe é aquela pessoa que recebe a graça, mas não dá valor, e morreu, né? Aí o Abiatar, aquele que recebe a graça, aproveitou, foi exilado, aproveitou a chance que ele tinha e salvou sua vida e foi para longe de Jerusalém. Agora o Simei é a pessoa que recebe a graça bem, né? Ele sabe que ele merecia morrer, mas ele recebe a graça, ele fica feliz, mas ele não consegue permanecer na graça. Tem muitas pessoas que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador, vão para a igreja, mas não tem força, não conseguem resistir ao pecado e pecam. E aí a morte chega e vem a condenação. Santo Deus. Então é triste isso. O final do Simei aqui foi triste. Quer ver o que vai acontecer com ele? Então aqui, ó, o Simei, ele diz que boa é essa palavra. Então ele reconheceu a graça do Salomão como uma coisa boa, que ele merecia morrer, mas recebeu graça, né? Então ele ficou feliz, mas não conseguiu permanecer, ó. Verso 39. E sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aques, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e abandonou albardou o seu jumento e foi a Gate para Aques a buscar seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e tinha já voltado. Não tem como esconder nada do Senhor, né? Não dá, vou lá dar uma fugidinha lá para Gate, lá pegar meu servo lá, ninguém vai ver, o rei não vai ficar sabendo. O nosso rei vê tudo, Jesus vê tudo
tudo que a gente faz. Então não tem como você se justificar diante dele depois, tá bom? Não faça, não peque. E se pecares, peça perdão em nome do Senhor Jesus, enquanto a graça ainda está prevalecendo, enquanto as portas da graça estão abertas, tá bom? Verso 42. Então enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: Não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: No dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que certamente morrerás? E tu me disseste: Boa é esta palavra que eu ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandado que eu te mandei? Disse mais o rei a Simei: Bem sabes tu a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele, e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Santo é Deus. Então Deus confirma o reino para aquele que é justo. Então seja justo, Santo é Jesus Cristo. E você que recebeu a graça, não desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Não faça que nem o Simei. Não saia da proteção de Deus. Não saia debaixo das asas do Onipotente. Santo é Deus. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.